Olá, paz do Senhor Jesus Cristo, eu sou o pastor Giovanni Coelho, está começando o programa Viva a Vida. E hoje, nesta oportunidade, nós vamos falar sobre o assunto a fé bíblica, um assunto bem interessante, bem propício para o nosso bate-papo aqui. Quero cumprimentar meu amigo, colega, companheiro desse trabalho, deste ministério, paz do Senhor, pastor Cláudio. Paz do Senhor, querido. Estamos aí para mais um dia, abrimos a Bíblia. Vamos abrir a Bíblia, então? Aliás, pastor, não tem nada melhor do que nós Não abrirmos tem a nada palavra, melhor. né? Para ter o conhecimento da verdade, né? Exatamente. Ainda que nós possamos entender errado uma coisa ou outra, mas o que está nela é a verdade. Foi o que nós discutimos no outro programa, né? Exatamente. Pastor, então, vamos falar sobre esse assunto hoje? Fé bíblica? Fé. O que o senhor tem a falar aí sobre esse assunto? Bom, acho que a melhor coisa é definir fé. A definição de fé está muito clara, né? E muito fácil, né? Porque está lá em Hebreus, né? Hebreus 11, né? A gente conhece de cor esse versículo, né? Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. É interessante, pastor, que a fé, segundo essa definição, e também segundo 1 Coríntios 13:13, pastor, quando fala lá que permanecem três coisas, a fé, a esperança e o amor. Deixa eu ler aqui. Veja aí, 13 o quê? 13:13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Essas três, a maior delas é o amor. É o amor. Quer dizer, a fé e a esperança, elas tratam de coisas que nós não vemos ainda, tanto um quanto o outro. A palavra fala em Romanos, até marquei o texto aqui em algum lugar, fala que aquilo que nós vemos não podemos esperar. Certo, eu estou esperando você chegar em casa, a hora que você chega eu paro de esperar. Então, a fé e a esperança dizem respeito a coisas invisíveis hoje. O amor, nós já o conhecemos, porque nós o amamos, porque Deus nos amou primeiro, nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro, e o amor permanecerá para a eternidade, né? A fé e a esperança perderão, né, o sentido de ser quando Jesus voltar e nós entrarmos nos novos céus e na nova terra, nossa morada eterna, né? De maneira que a fé trata sobre coisas invisíveis, Legal. hoje ainda, né? Ô, pastor, essa definição que o senhor trouxe aqui, que está exatamente no capítulo 11, É, verso 1 de Hebreus, você concorda comigo que ela é uma definição, uma definição de fé em si mesma, né? Então, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e espero a prova das coisas que se veem. que Então, não se vê. isso é isso que não se vê, desculpa. Isso é fé, é a definição de fé. E isso é a definição dela em si mesma. Agora, fato é hoje, e até esse é o assunto que a gente vai conversar aqui e discorrer, é que essa fé, mediante essa definição, ela tem caracterizado nos dias de hoje de uma forma bastante equivocada, né, pastor? Fora da palavra, não dentro Não. não é uma fé bíblica, né? Eu penso, pastor, que o ser humano é um ser que tem uma fé. Eu até lendo um dos livros do Heber Carlos, a gente estava comentando aqui do pastor Heber Carlos de Campos, ele diz que tem uma coisa que se chama sensus religionis. Quer dizer, o ser humano ele tem uma noção de religião dentro dele. Em qualquer lugar do mundo, a pessoa conhecendo ou não o Senhor Jesus Cristo, que é o Deus verdadeiro, mas as pessoas têm uma necessidade de adoração, têm uma necessidade de ter fé em alguma coisa que aos olhos delas é maior do que elas e que rege de alguma maneira o universo, a vida delas e tudo mais. Então, existe essa noção de fé comum. Mas não é dessa fé que nós vamos tratar aqui, né, pastor? Exatamente o que você está falando aí. Nós vamos tratar de uma fé, da fé salvadora, em primeiro lugar, que se desdobra depois de uma série de coisas que eu até espero que dê tempo da gente destrinchar aqui, mas o que nós queremos falar é sobre a fé salvadora. Esse aqui é que o apóstolo Judas chama de santíssima fé, né? E essa fé, pastor, ela precisa vir de fora de nós. Para generalizar o meu raciocínio, para chegar na fé, o ser humano hoje tem uma necessidade que as coisas brotem dentro dele. É uma tentativa terrível dessa doutrina chamada humanismo, racionalismo, que visa
a colocar que visam essas duas doutrinas, a colocar o homem no centro do raciocínio. Então, eu não preciso que venha de fora alguma coisa, como se o homem fosse a causa de alguma coisa que vai gerar um efeito no próprio homem. Isso é o pior dos enganos, porque nós desconsideramos o Criador. O livro de Romanos, né, pastor, capítulo 1 fala isso, né? O livro de Romanos, no capítulo 1, fala exatamente isso, quando diz lá, a partir do verso, e adoraram mais a criatura, aqui ó, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. 1:25 de Romanos. Então, quer dizer, isso é um erro, pastor, no qual a humanidade tem incorrido. Isso é o raciocínio geral. A fé é um item debaixo desse guarda-chuva que eu acho que é geral. Hoje o ser humano pensa geral assim. E a fé é um deles. Como se a fé brotasse. E nós sabemos que a fé tem que vir de fora, porque a fé também é um dom de Deus sobre nós. E quem é o autor e o consumador da fé? Hebreus 12:2. É o Senhor Jesus Cristo. Então ele precisa criar essa coisa em nós. Aliás, tem um texto um texto de Apocalipse que é maravilhoso, pastor. Apocalipse 4:11, que fala assim. Apocalipse 4:11 fala assim: digno és, Senhor, de receber glória, honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Foram criadas umas tantas coisas, mas continuam a ser criadas, porque uma das características do nosso Deus é ser um Deus criador. Criador. O senhor estava falando aí a questão do ser humano em si, todo homem, né? Todo ser humano tem fé. Aqui em Romanos, o senhor até tinha comentado sobre Romanos, no capítulo 1, verso 19, diz assim: porque, porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta. Porque Deus lhe manifestou, né? Então, existem duas manifestações de Deus, né? A gente estava falando um pouquinho sobre isso agora, antes de começar a gravar, que Deus, o homem, ele conhece a Deus através da revelação natural, que é através da criação. A criação manifesta que há um Criador, e através também da consciência, né? Existe um código vamos dizer assim, um código que está dentro da consciência humana, que diz a ele que há um Criador. Então, por isso que a gente vê em muitos casos, por exemplo, até em povos indígenas, por exemplo, em lugares que nunca foi anunciado religião alguma, e quando esses povos são descobertos ou chegam-se a eles, você vai perceber que eles têm um tipo de religião. Então, todo homem busca a Deus por si mesmo, né? Mas isso não é a fé que salva o homem, né, pastor? Não é. Até assim, o que é fé, né? E a fé é aquela que está linkada à pessoa de Cristo Jesus. E essa questão da fé hoje, que a gente vê hoje dentro, até do mundo evangélico, hoje dentro das igrejas, isso é uma grande dificuldade. Eu acho que existe uma grande como é que eu posso dizer, uma grande confusão, não sei se esse seria o melhor termo, mas uma grande confusão acerca do aspecto do que é a fé bíblica, do que é a fé autêntica, né? Porque as pessoas têm fé em Deus e acham que o fato de ter fé em Deus, elas podem, a fé em Deus está relacionada a ela acreditar que alguma coisa pode acontecer por ela, ou que Deus vai realizar alguma coisa por ela. A fé bíblica não é isso, não né, é isso, não é isso, está longe disso. Só para completar o raciocínio, pastor, quando você citou aqui Romanos 1, 19 e 20, o que você falou está certo, é a revelação geral, a revelação natural, né, que você falou. Agora, só que você pode prestar atenção no versículo 20, diz assim: as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem claramente, se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Por quê? Porque a criação fala que tem um Criador, só não fala quem é. Exatamente. Por isso nós precisamos da revelação especial, ou da revelação verbal, que aliás é o título do livro que eu trouxe para você dar uma olhada. Você está um expert aí, né? É maravilhoso esse livro aqui. Sobre a revelação verbal ou revelação especial, que é a palavra de Deus, sobre a qual nós precisamos nos debruçar, porque senão continuamos sem saber quem é o Criador, né? Eu penso que a impressão que dá aqui, Paulo fala em Romanos, é que existe uma sequência, né, pastor? Primeiro, o homem deveria
chegar à conclusão que há um Criador. Sim. À medida que ele chegasse à conclusão que há um Criador, ele receberia desse Criador a revelação especial que Sim. seria necessário para a salvação. Sim, Então, sim. entender que há um Criador é um passo, É um passo. caminho que foi avançado, né? Que foi percorrido, mas não é suficiente para salvá-lo. Não né? é. E essa fé salvadora de que você vinha falando aí, chamada de Santíssima Fé, lá em Judas, é a fé com a qual o Espírito Santo de Deus nos leva ao próprio Senhor Jesus. O Senhor Jesus é o autor dessa fé e o Espírito Santo ilumina a nossa vida para nós entendermos que temos que voltar a Cristo, né? Agora, pastor, com relação a isso que você está falando, que me parece ser uma verdade, o que hoje as igrejas estão pregando, que você precisa ter fé para alcançar as coisas que você precisa, as coisas que você quer. Pastor, eu não acredito nisso. Eu não acredito. Acredito em sinais e maravilhas. Eu já fui curado. Na minha casa, acho que todo mundo foi curado. Eu sei o que é cura, eu sei o que é libertação. Fui liberto de algumas coisas já na minha vida. Conheço tudo isso daí. Mas quando a Bíblia fala sobre fé, ela está falando de uma coisa tão enormemente maior que nós falarmos das coisas da terra chega a ser até uma ofensa contra Deus. A palavra chega a dizer, não atentando nós nas coisas que se veem, porque elas são temporais, mas nas que não se veem, porque elas são eternas. Isso é 2 aos Coríntios 4, né? 2 aos Coríntios 4. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, as tribulações que você tem são leves e momentâneas. O apóstolo Paulo chama de leve e momentânea. Nós chamamos de pesadas e duradouras, né? Mas para o apóstolo Paulo, que apanhava todo dia, para ele era leve e momentânea. Para você ver o que é uma fé colocada no Senhor Jesus Cristo. Você coloca a fé no Senhor Jesus Cristo, uma fé bíblica, você começa a ver que aquilo que nós achamos grande começa a diminuir de tamanho. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, as que não se veem são eternas. Quer dizer, eu penso que a fé esteja ligada às coisas eternas, não às temporais. Exatamente. Não às E aquilo que eu estava falando, em Hebreus, que foi o texto que o senhor citou, a gente trazendo a definição de fé, ela fala da fé em si. Mas a fé que a Bíblia fala, ela é uma fé bíblica, claro, lógico. Sim. Mas aí, isso mostra o seguinte, pastor, que essa definição de fé, relacionada a Deus, ou a uma fé salvadora, ela está totalmente linkada e limitada à Escritura. E para falar sobre isso, a gente discorrer sobre isso, eu queria ler aqui o texto, por exemplo, Romanos, e eu queria ler esse texto por quê? Porque as pessoas pegam a ideia de fé e falam assim, ó, você tem fé? Faça isso, faça aquilo, busca isso, não aceite aquilo outro, você é capaz, você pode chegar lá, Deus vai te dar, a cura vai acontecer, aquela coisa toda, como se, mediante a eu ter uma fé, Deus se visse obrigado a fazer tudo aquilo que eu coloquei como verdade e como desejo do meu coração. Não é isso. Mas aí, olha, vamos observar aqui, e aí depois o senhor vai comentar também sobre isso. Em Romanos 3, 24, olha só o que o apóstolo Paulo fala. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Depois no versículo 26 ele diz, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Nós que sabemos um pouquinho, vagamente de grego, sabemos que esse em está linkado a um dentro, né? Dentro dele, ou seja, totalmente dentro dele, envolvido nele. Né? É uma expressão que o apóstolo Paulo usa. Exatamente. Então, a gente vê, pastor, e as pessoas precisam entender isso. Então, nós somos justificados e salvos pela graça, pelo favor imerecido de Deus. Por meio da fé. Por meio da fé. Como que esta graça me alcança? Mediante a fé. A fé é o instrumento de Deus para que esta salvação, para que esta graça chegue até mim. Né? O mecanismo pelo qual Deus usa. Que também, né, não é produzido por nós mesmos. Né? A fé é um dom de Deus, então ela vem totalmente de Deus. Pastor, eu vou citar um texto. Eu citei ontem, eu estive lá em Mogi Guaçu, preguei na igreja do pastor Mauro lá, e falei sobre esses dois versículos aqui de Romanos 1, 16 e 17. Não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação. Quer dizer, a criação é para que eles fiquem inexcusáveis, mas o evangelho é para a salvação, tá certo? A palavra, né?
salvação de todo aquele que crê. Porque nele, quer dizer, no Evangelho de Cristo, se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Esse descobre aqui, a palavra no grego é Apocalipse, pastor. Verdade? Revelação. Revelação. Se descobre, quer dizer, a justiça, é como se a justiça estivesse coberta com um pano e você vai descobrindo a justiça de fé em fé. Ora, justiça, pastor, é a vida que Cristo teve aqui, sem pecar, e que nos entregou na cruz. Ele tomou os nossos pecados e nos entregou a vida dele. Quer dizer, o Evangelho, no Evangelho se descobre a justiça. Então a justiça vai sendo descoberta. Como? De fé em fé. Significa que Jesus, para viver aqui como homem, ele foi aperfeiçoado na fé e em todos os outros atributos humanos, porque ele era um homem. A palavra diz que ele crescia na graça e no conhecimento, Exatamente. certo? Diante dos homens e de Deus. Então, ele também teve que crescer em fé como um homem. Esta é a proposta. A justiça de Deus, quer dizer, aquela vida de Deus, se manifesta, se descobre em nós, quando nós conseguimos crescer na fé. Quer dizer, de fé em fé, quer dizer, degrau em degrau na fé. Só que as coisas que o Senhor Jesus buscou, e são que devem ser as que nós vamos buscar, porque a justiça de Deus se descobre em nós, são as coisas que ele buscava. Ele buscava as coisas do Pai. Exatamente. Ele não buscava as coisas dele. E a sua fé estava no Pai. Estava no Pai. Então, quer dizer, hoje nós não temos o direito para andar de fé em fé. Ele andou de fé em fé. Em nós, essa justiça, quer dizer, essa vida vai sendo descoberta dia após dia, nós vamos crescendo em fé. Mas em fé, pastor, nas coisas que interessam a Cristo. Se para Cristo for interessante que eu tenha uma enfermidade, eu preciso crescer na fé no meio da enfermidade. E na enfermidade você vai ser aperfeiçoado. E não na cura. Exatamente. E não na cura. Paulo foi aperfeiçoado sendo esbofeteado com aquele espinho na carne. Bom, e Deus não tirou o espinho, né? Não tirou o espinho, não tirou. A minha graça te basta. E pastor, foi até o fim. A vida de Paulo foi desse jeito, né? Aí eu ouço sempre alguma coisa assim, pastor, mas você está falando do apóstolo Paulo. Eu estou falando de um homem. Que matava cristão. E gostava muito, diga-se de passagem, de fazer esse esporte. Acho que ele estava sendo zeloso pela lei, né? Tiro ao alvo, ele gostava de fazer. Esse homem se converteu. Eu, um dia, também não era crente, eu me converti. Eu tenho obrigação de andar como o apóstolo Paulo, de andar como o Pedro, de andar como o Tiago, de andar como aqueles cristãos que achavam que estavam sendo aperfeiçoados, caminhando para a arena para serem comidos pelos leões. Mas esse acho que é o ponto, pastor, que leva a entender o que é realmente uma fé bíblica, uma fé autêntica. O próprio Paulo fala assim, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir o quê? Pela palavra. Pela palavra. Então, a fé, ela está totalmente limitada à Escritura. A Escritura. A Escritura identifica o que realmente é fé. Aí alguém poderia dizer, que nem o senhor estava falando, mas e os milagres que aconteceram? A gente vê nos evangelhos que milagres aconteceram. Agora, eu acho curioso, pastor, porque realmente nos evangelhos a gente vê passagens em que pessoas tiveram fé e foram curadas. Mas em outros casos, por exemplo, pessoas não tiveram a mínima fé e foram curadas. É o caso, por exemplo, de João 5, aquele coxo do tanque de Betesda. A fé dele estava colocada no fato de um anjo chegar lá uma vez ao ano, chacoalhar a água e ele pular. Não, e os 10 leprosos? Os 10 leprosos? Estavam nem aí com o negócio. Jesus simplesmente chegou e os curou. Então, a gente vê, quer ver um outro caso? Atos 3, quando Pedro e João estavam entrando no templo, o rapaz pediu moeda. Pediu moeda. Ele pediu, né? E ele não esperava ser curado. Pedro, né? Pedro disse, eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou, levante o nome de Jesus. Então, aquele homem não teve fé para ser curado, no entanto foi curado. Em outros casos, pessoas tiveram fé e foram curadas. O fato é o seguinte, o fato de uma pessoa ter fé e de repente alcançar uma cura, se esta for a vontade de Deus, não faz disso a fé uma regra para se dizer, não, se você tiver fé, você vai ser curado, você vai alcançar, você vai chegar lá e você vai ter isso ou aquilo outro, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra, e aí a fé, ela está totalmente harmonizada com a Escritura, e é aquilo que o senhor falou, a fé, e o texto que nós lemos, a fé é o quê? É ter fé no Filho de Deus, por quem Deus pagou a dívida do nosso pecado. A fé está vinculada totalmente e exclusivamente às coisas celestiais, na pessoa de Cristo para a salvação.
no Filho dele e segundo a vontade dele. Segundo a vontade dele. Agora, pastor, tem uma coisa interessante. Quando você falar, me ocorreu o seguinte. Hoje em dia, eu vou dizer isso porque eu já fiz isso que eu vou te falar, eu já fiz isso. De você não ter condição de fazer um negócio, aí você faz por fé. Você tem o dinheiro para comprar um negócio? Não tem. Mas vou fazer na fé. Eu vou fazer em nome de Jesus. Só que Jesus não assina esse cheque. Não adianta você ter essa fé porque você vai entrar num buraco. Eu penso, pastor, que muitas pessoas que hoje estão clamando que Deus as cure, Deus faça, e Deus aconteça, e que estão buscando ter fé e não sei o quê, elas estão nos problemas em que elas estão por, eu vou citar uma palavra, até fazer uma palavra um pouco dura, né? Por irresponsabilidade, por imprudência, por ignorância, e aí depois ficam clamando que Deus as tire daquela situação. Deus é misericordioso, pode até fazer, eu não quero nem limitar o poder de Deus de fazer as coisas e ainda ensinar para a pessoa fazer a pessoa crescer, né? Mas, pastor, a verdade é que eu não entendo que as coisas que Jesus queira nos dar sejam desta terra. Ele naturalmente nos dá, pastor. Mas a palavra diz que a chuva cai sobre bons e maus. O sol nasce sobre justos e injustos. Ele dá para qualquer... A providência de Deus, pastor, é um dos atributos de Deus. Então Deus criou, Deus provê e depois Deus vai redimir. São os 3 estágios da história: a criação, a providência e a redenção. A providência, pastor, alcança qualquer pessoa. Vamos dizer que os crentes são beneficiados? São beneficiados. Eu acredito que sejam beneficiados. Mas, num certo sentido, todos os seres humanos são. Independente de serem crentes ou não. Porque a misericórdia de Deus, aliás, você estava falando da misericórdia de Deus aqui antes de começar. E se um crente tiver fé, pastor, mas não sair para trabalhar e não ir à luta, Não, ele não vai ter. Não vai ter. E o outro que não é crente sair e ir à luta, ele vai ter. Porque Deus é justo. Porque Deus é justo. Além de tudo, Mas Deus é justo. eu penso, pastor, que esta é a questão. O ter fé em Cristo, ele está vinculado ao seguinte: eu creio em Cristo como meu único e suficiente Senhor e Salvador, e eu creio no seu sacrifício vicário, né, na obra redentora que ele realizou, a dívida que Deus pagou na pessoa, condenando o seu Filho Jesus. Isso é fé. Todas as demais coisas relacionadas à minha vida diária, no decorrer da minha vida terrena aqui nessa terra, sejam boas ou ruins, elas vão acontecer independente. Eu tenho a fé nele. E o fato de eu ter a fé em Cristo e tê-lo como meu Senhor e Salvador, e nada vai mudar em questão de eu passar por momentos bons ou ruins. A grande questão é a seguinte: que eu tenho a fé em Cristo, eu estou apto nele a passar tanto pelos momentos bons ou ruins. A fé é isso. Exatamente é isso. Exatamente. Não são coisas boas apenas. Não. E você quer ver um exemplo, pastor? Essa Bíblia sua é atualizada ou não? Não, É corrigida? Corrigida. Eu estou perguntando porque assim a minha também é corrigida. Mas tem um texto aqui de Daniel, capítulo 3, quando Daniel estava ali sendo oprimido para adorar aquela imagem do rei. E aí, olha só que eu acho interessante, porque a questão é o seguinte: ou você se dobra e adora, Sim. ou senão você vai ser condenado. E aí, olha só o que ele fala, ó, no capítulo 3, versículo 17, não é de Daniel, a passagem de Sadraque, Mesaque e Abednego, desculpa, e em que eles seriam lançados e seriam condenados. Aí olha só o que eles disseram, Daniel 3, 17: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem pode nos livrar. Mas se não livrar, né, fique sabendo, ó rei, não serviremos a teus deuses. Então, o que eles estão dizendo aqui? Eles estão dizendo que eles têm uma fé em Deus. É uma fé que eles têm uma fé em Deus, na pessoa de Deus, e essa fé os levará a ser fiel a Deus durante todo o tempo. Durante todo o tempo. Quer sejam livres, quer não. E eles falam isso. Então, quer dizer, nós sabemos que Deus pode nos livrar. Eles tinham total consciência do poder de Deus. Deus pode nos livrar. Mas se Ele não nos livrar, seja lá por que motivo, de repente simplesmente porque Ele não quer, sim. E de repente a gente vai ter que morrer como mártires aqui, nós ainda assim não adoraremos a imagem. Sim. Isso é fé, pastor. Isso é fé. Como é também o Romanos capítulo 8, né? Aquele texto tão manjado e conhecido, depois do verso 31, que diremos, pois, né, se Deus é por nós, quem será contra nós?
Aí fala assim, no verso 37, que é um versículo que os pastores adoram para pregar. Em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Pastor, você fala isso, dependendo do tom de voz, numa pregação, Dá uns... pastor, é o O Pentecostes. povo até aplaude. Aplaude, mas lê os 2 versículos anteriores. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Essas aí. É como a outra lá de Filipenses, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. É lindo esse versículo, né? Eu tenho fé, posso todas as coisas. Leu o versículo anterior, né? Eu sei ter fartura e sei padecer necessidade. A fé é exatamente, só para corroborar o que você estava falando, exatamente isso. A fé é a fé no Senhor Jesus Cristo. Agora, o que ele vai fazer é um problema dele. Se eu manifesto a fé nele, eu preciso ser firme a ponto de crer nele a despeito do que ele quiser. Exatamente. Ele é Deus, eu sou criatura, né? E a fé, pastor, a fé, a gente precisa entender, as pessoas precisam compreender que Cristo morreu na cruz não para fazer na nossa vida isto ou aquilo outro, essas coisas são terrenas, temporárias. Cristo morreu na cruz para nos livrar do inferno. Sim. É o que eu estava ministrando agora há pouco agora na aula, pouco. e o senhor tem falado isso também. Então, qual é o que é evangelho? Evangelho é a boa notícia de Deus. Mas eu não tenho como anunciar boa notícia se antes eu não falar a má notícia. Sim. Qual é a má notícia? Pecado. Pecado, Eu vou que pro estou inferno, condenado, estou que há uma condenado. ira de Deus sobre mim. Sim. E qual é a boa notícia? Que Deus me amou, né, e entregou o seu filho para que a sua justiça fosse satisfeita nele e na misericórdia, mediante ao sacrifício de Cristo, eu pudesse ser salvo. Exatamente. Isso é fé. Isso né? é fé. Não, pastor, é exatamente isso. A gente querer transformar para alguma coisa humana uma fé que... Porque, na bem da verdade, pastor, Jesus veio, só para confirmar o que você falou, ele veio para a hora da morte. Uhum. Tá certo? Às vezes as pessoas falam assim, os jovens, né, particularmente, não, esse negócio de virar crente é coisa para velho. Quando eu for velho, eu me converto, né? Como se fosse assim um negócio desse jeito, né? A gente ouve isso muito, né? Só que tem o seguinte, pastor, e tem uma certa lógica nesse raciocínio, porque parece que inconscientemente a pessoa sabe que vai precisar de Jesus na hora da morte, né? Então, na realidade, Jesus veio para a morte. Nós sabemos que Jesus não morreu para nós vivermos. Jesus morreu para nós morrermos. E viveu para nós vivermos. Quer dizer, ele morreu, assim como morremos com Cristo, com ele também ressuscitaremos. O apóstolo Paulo fala isso. Quer dizer, ele morreu para nós podermos morrer sossegados. E ele ressuscitou, nos dando a esperança de que nós vamos ressuscitar. Se nós morrermos com ele, nós ressuscitamos com ele. Então, pastor, tentar tornar humano um negócio que é celestial, eu acho complicado e acho usar um termo pesado aqui, uma adulteração do evangelho, pastor. Eu acho uma adulteração. Pegando o embalo dessa sua fala, pastor, a gente vê que qualquer fé que é apresentada num púlpito, diferente disso que nós expusemos aqui, né, da fé bíblica, da fé autêntica, da fé que é a verdadeira fé, né, a santíssima fé, como o senhor citou aí no início do programa, é uma adulteração e leva as pessoas a verem uma fé totalmente diferente da qual ela é verdadeiramente. O que eu quero falar é o seguinte, a forma como hoje, em algumas pregações ou ensinamentos, se apresenta a fé, leva a pessoa a achar que Deus está ao seu serviço. Não, Isso é uma coisa, pastor, que eu queria fechar o programa aqui. Nosso tempo já está terminando, mas eu queria fechar o programa. Isso é uma coisa que entristece muito, porque o evangelho moderno hoje, a igreja moderna de forma geral, ela tem apresentado este evangelho, né, que leva e que coloca Deus a seu serviço.
né? Eu estava ministrando aqui no domingo na igreja de um vídeo que eu ouvi de um cantor famoso aqui no Brasil, popular, principalmente entre os jovens, muitos jovens gostam desse cantor, falando exatamente, se você tem fé, acredita, você vai chegar lá, sabe? Uma palavra totalmente positiva, totalmente motivadora, você não aceite o não, vá para frente, vá para cima, Deus é contigo, Deus vai te dar a vitória. Então, apresenta um tipo de fé que, ou seja, se eu tenho essa fé, Deus vai ter que fazer. Né? Deus é obrigado a fazer. Deus, eu creio que vai acontecer na minha vida. E não é isso. A fé em Cristo é você se sujeitar a Cristo e a sua Escritura. Tem até um texto que eu queria só ler aqui rapidinho, que algumas pessoas usam muito esse texto fora do contexto. Ele diz assim, ó, João 14:14 diz assim, se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. No nome dele, né? E eu rogarei ao Pai e ele vos dará... Se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então as pessoas colocam assim, ó, se você tiver fé, e no nome de Jesus pedir, vai ser feito. Não é isso. Só que se o senhor olhar todo o contexto, esse será feito está vinculado a uma obediência à palavra de Deus. Aí, porque no versículo seguinte ele diz assim, ó, se me amardes, guardarei os meus mandamentos. Então, aquele que pede ao Pai em nome do Filho, poderá ser feito, mas esse poderá ser feito está vinculado a uma vontade de Deus, e aquele que pede, uma vez que ele ama e guarda os mandamentos de Deus, ele tem consciência bíblica diante de Deus do qual é a vontade de Deus e qual não é. Então o seu pedido vai ser aquilo que ele entende que é a vontade de Deus. Agora, isso que você está falando, pastor, não é cristianismo, isso é humanismo. O humanismo é a doutrina que visa ao bem-estar do homem. Quer dizer, eu estou usando Jesus Cristo, que é o Senhor da glória, como um meio para eu alcançar um fim. Isso está longe de ser cristianismo. Porque no cristianismo Jesus é o princípio e o fim, e não você é o fim. Exatamente. Eu não sou o fim. O meu bem-estar não é o fim. O fim é a glória do Cordeiro, não é o meu bem-estar. Então, isso está longe de ser cristianismo, né, pastor? Isso é humanismo, né? É o homem no centro das coisas. Pastor, para nós finalizarmos, para resolver esse problema, a melhor coisa é conhecer a Escritura, conhecer a Escritura, pastor. A melhor coisa é conhecer e continuar. Conheçamos e prossigamos em conhecer. E lá em 2 Pedro 3,18... cresçamos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Não tem jeito. Sem nós nos debruçarmos sobre esse livro, vamos falar bobagem. Não é que a chance é grande. Vai falar besteira de qualquer jeito. Porque a verdade está neste livro e sem o conhecimento desse livro não dá para sair verdade nenhuma da nossa boca. 5 solas, sola Escritura. Sola Escritura, sola fide. Sola fide. Sola fide, né? Sola graça, solus Cristo, soli Deo glória, né? Isso aí. Pastor, estamos parando por aqui. Obrigado aí pela sua participação, viu? Glória a Deus, pastor, muito gostoso. Amém. Irmãos, então é isso daí. Estamos encerrando o programa Viva a Vida. Espero que você tenha gostado do programa. E eu quero lhe pedir aqui, assista o programa, curta o programa, compartilhe o programa, ajude-nos, né, a divulgar este programa, porque o nosso intuito, na direção que Deus tem nos dado, é falarmos sobre a Escritura e da importância de nós nos firmarmos a cada dia em Deus. E a única forma de conhecermos a Deus é mediante a sua revelação escrita, a sua palavra que foi escrita, né? Então, que Deus possa te abençoar e cada dia você possa se firmar na fé, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, ficamos por aqui. Programa Viva a Vida, pregamos a Cristo, o poder de Deus e sabedoria de Deus. Até logo. Escondo o rosto para que vejam tua face em mim e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem.